Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Alexandre de Jesus, seu professor de redação, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a tipologia descritiva. Vamos falar sobre detalhamento. Calma, não é nada demais. Você, ao longo da sua vida, com certeza você já cansou de descrever. Você já domina a prática, agora o que você precisa fazer é dominar a teoria. Porém, mais nada que você precisa fazer é identificar quais são os objetivos da aula de hoje. Primeiro é aprender as características da descrição objetiva e da descrição subjetiva. Então, eu tenho dois tipos de descrições dentro desse elemento. E aprender a aplicar a descrição em diferentes situações do cotidiano, ou seja, ela não está limitada à sala de aula. Você faz uso da descrição no seu dia a dia. E nós vamos observar exatamente como você faz isso. Entretanto, quero deixar aí para você uma mensagem. Gentileza, é só começar. Não deixe para amanhã esse predicado que está dentro de cada um de nós. Então, ser gentil não é apenas uma questão de bom gosto, não é apenas uma questão de educação, mas é também uma questão de cidadania. É um exercício ou de cidadania. Bom, galera, texto descritivo. O que envolve uma descrição? Ou seja, o que eu posso descrever? Eu posso descrever objetos, pessoas, animais, lugares, ambientes, ou seja, eu posso descrever tudo o que eu quiser, desde que eu tenha elementos para isso, ou seja, eu preciso conhecer esse elemento para que eu consiga descrevê-lo com melhor detalhes, tá? Quanto menos eu conheço, maior dificuldade eu vou ter para descrever. Quando você tenta descrever algo que você desconhece, você tenta trabalhar com a ideia da associação, que também é um mecanismo muito utilizado dentro da descrição. E você não pode esquecer que a função principal, tá, da descrição, quando a gente fala da descrição, a gente fala em transmitir as impressões e as qualidades. É quando você trabalha com a descrição. E qual é a função, Jesus? Qual é a função, então, do texto descritivo? A função do texto descritivo é registrar, ok? Por isso coloquei ali a ideia da máquina, deveria ter mudado, né? Colocado, na realidade, a ideia de um celular agora, a imagem do celular. Porque você, por exemplo, quando você fazia aquelas viagens, quando você estava, por exemplo, numa rede de fast food com seus amigos, quando você ia ao cinema com seus amigos e você gostava daquele momento, você buscava registrar esse momento. E aí, quando você fotografava aquele momento, meses depois, semanas depois, um dia depois, você mostrava aquela imagem para alguém, que era uma fotografia, aquele momento ele foi eternizado. Quando você olha para aquela imagem, você lembra de tudo que se passou? Não, mas do que foi mais relevante para você naquele período. E a pessoa que não estava, que não vivenciou aquele contexto, quando ela olha para aquela imagem, ela consegue, por exemplo, associar e descrever se você está triste, se você está feliz, com base nas informações que ela tem por meio da foto. Então, o texto descritivo, de certa forma, ele registra, ele eterniza um momento. Tá? E quais são os tipos de descrições que nós temos? Nós temos aí a descrição subjetiva e a descrição objetiva. A descrição subjetiva ela trabalha com impressões pessoais. A adjetivação ela é ampla. Por exemplo, quando você diz assim, não gostei de fulano de tal. Por quê? Porque ele é chato. Chato? Mas alguém diz assim, mas eu acho ele uma pessoa maravilhosa. Bom, então você percebeu que é uma descrição subjetiva. Não significa dizer que a outra pessoa esteja errada e muito menos que você esteja certo. Tá? Mas são impressões que vocês tiveram de uma mesma pessoa. Tá? Muito provavelmente pelo comportamento, pela situação ou até mesmo por conta dos critérios que você tem em relação às suas relações. Então percebam como a descrição ela faz parte do nosso cotidiano. A descrição objetiva é diferente, ela é imparcial, ou é ou não é. É o famoso ou 8 ou 80, tá? Ela é realista e utiliza-se de princípios matemáticos, tá? Ela vai sempre trabalhar com aquilo que é exato, aquilo que é real. Exemplo claro. Eu acabei de ver agora aí para vocês, enviar para vocês, a imagem do elevador Lacerda, lá na Bahia. Eu digo lá na Bahia porque eu estou aqui no Rio de Janeiro. Olhando para a imagem do elevador Lacerda, você pode dizer, nossa, o elevador Lacerda ele é alto. Isso é uma descrição subjetiva. Porque ele é alto comparado a quê? Qual é o seu parâmetro de altura? Percebeu? Isso é uma descrição subjetiva.
Agora, se eu digo, o elevador Lacerda tem 72 metros. É verdade, ok? O elevador Lacerda tem 72 metros. Isso aí é uma descrição objetiva. Se você chegar lá e medir, você vai ver que ele tem 72 metros. Então, descrição objetiva. Quando alguém diz que ele é alto, descrição subjetiva. Alguém diz assim, ele não é tão alto assim, não. Ele é baixo, baixo comparado aqui. Aí a gente pega, por exemplo, o Cristo Redentor. Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro, ele tem 33 metros. Sim, 33 metros. Então, o Cristo Redentor ele é menor que o elevador Lacerda. Engraçado, né? Mas, como o Cristo Redentor está no alto, você tem a ideia, você tem a sensação de que ele seria ali, na realidade, maior ou provavelmente da mesma altura. Né? E você percebe que, na realidade, ele não chega sequer, né, à metade ali da altura do elevador Lacerda. Mas, então, ali a gente tem uma ideia de descrição objetiva e descrição subjetiva. 33, 72, descrições objetivas. Alto, baixo, mais ou menos, descrições subjetivas, ou seja, varia de acordo aí com a intenção e o contexto do indivíduo. Agora, qual elemento está descrito abaixo? Ela é conhecida por seus diversos pontos turísticos e suas belezas naturais, além do ar leve e encantador, ficou encantador, hein? Que abraça seus visitantes. É óbvio que eu estou falando da minha, da sua, da nossa cidade maravilhosa, olha só. Mas percebeu que essa descrição que eu fiz foi uma descrição subjetiva? Ela é conhecida por seus diversos pontos turísticos e suas belezas naturais. Isso é subjetivo. Um indivíduo que não suporta o Rio de Janeiro, ele vai dizer que ele é conhecido, por exemplo, pelos seus diversos confrontos envolvendo polícia e bandido. Vai dizer que ela é conhecida, por exemplo, pelos diversos casos de bala perdida. Vai dizer que ela é conhecida, por exemplo, pelos diversos descasos envolvendo a saúde pública. Vai dizer que ela é conhecida, por exemplo, pelos diversos casos de corrupção. Isso tudo são descrições subjetivas. Aí você vai perguntar, mas professor, não é verdade que os políticos eles superfaturam? Não é verdade que há realmente confrontos? Sim, mas dizer que a cidade ela é conhecida por essas características não é uma descrição objetiva. Tá? Trazer uma descrição objetiva seria dizer, por exemplo, que ela é a capital do Rio de Janeiro. Isso é objetivo. Rio de Janeiro não tem outra capital a não ser o Rio de Janeiro. Ok? Estado e cidade. Tem dúvida? Aula de geografia. Ok? Bom, então, agora que você já passou por todos esses detalhes da aula de hoje, trabalhando aí a descrição objetiva e a descrição subjetiva, é importante que agora você seja capaz de analisar, ou melhor, de identificar as características da descrição objetiva e subjetiva, como nós acabamos de trabalhar, e aplicar a descrição em diferentes situações do cotidiano. Tá? Espero que você não tenha necessidade, mas, por exemplo, quando o indivíduo ele precisa ir à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, ele precisa trabalhar com a descrição. Ele precisa dizer qual a característica, né, do meliante. Ele precisa dizer, por exemplo, se esse meliante ele tinha algum sinal, alguma marca, alguma tatuagem, qual era o traje dele, qual era a altura aproximada. Então, tudo isso é descrição. Você comprou um produto nesse período de pandemia, você não consegue, por exemplo, ir à rua, você comprou um produto pela internet, recebeu esse produto, usou esse produto durante 2, 3 dias e esse produto deu defeito. Você precisa descrever como você recebeu esse produto, como você estava utilizando e qual foi o defeito apresentado. Ah, Jesus, mas aí tem narração. Concordo plenamente com você. Mas essa narração tem um quê também de descrição. Aliás, quando você narra, você também precisa descrever. Da mesma maneira, quando você argumenta, você também precisa trabalhar um pouco com a descrição. A única diferença é que quando você associa a descrição à argumentação, você vai valorar essa descrição. Você vai atribuir valores a ela. Tudo que você traz como descrição não entra ali à toa, tem sempre uma funcionalidade. É quando você articula uma informação que você acabou de dizer. Caso você não faça isso, seu texto não vai ser um texto argumentativo, vai ser um texto expositivo. Mas esse é assunto para uma outra aula, porque a aula de hoje é sobre a tipologia que você acabou de assimilar. Espero que você tenha absorvido ao máximo a aula de hoje e que você consiga colocar, né, em prática todo esse conhecimento. E reflita. A informação é o caminho para a liberdade e a garantia do Estado Democrático de Direito. Fica a dica.